Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de hoje para aprendermos sobre a parábola da casa construída na rocha. O nosso texto bíblico está lá em Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 ao 27. E vamos aproveitar e já ler o nosso texto, em Mateus 7, do 24 ao 27, que diz assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces firmados na rocha. Mas quem ouve minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Esse foi o nosso texto, né? E o que nós vamos aprender aqui desse texto hoje é que Jesus é a nossa força e que Ele vai nos sustentar em todos os momentos, nos dias bons em que a gente está feliz, em que a gente está alegre, e nos dias difíceis em que às vezes as coisas não acontecem como nós queremos, né? Quando o nosso coração está triste, quando estamos chateados, né? E então, nesses momentos, Deus também está com a gente, Deus também está nos sustentando, Deus também está renovando o nosso ânimo e a nossa força. O nosso versículo bíblico está lá em Salmos 46, no versículo 1, e diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Vamos falar mais uma vez para ficar bem bonito e a gente memorizar? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46, versículo 1. A nossa aula fala sobre a casa construída na rocha. E para exemplificar essa parábola, eu trouxe aqui uma casa construída sobre a rocha e uma casa construída sobre a areia. E esse vermelhinho aí na frente significa a água do mar, que a tia colocou aí para exemplificar como se fosse a água do mar. E agora a gente vai ver quando chove o que acontece. Se essa casa construída sobre a areia é resistente, se a casa construída sobre a rocha é resistente, se elas vão aguentar a água. Vamos ver junto o que acontece quando chove? Qual que é o resultado da água sobre elas? Vamos lá? E aí, tá aqui a casinha construída sobre a rocha e a casinha construída sobre a areia. E o tempo começou a fechar para a chuva e ele foi fechando. E aí, do nada, começou a cair uma chuva. E a chuva foi molhando. Meu Deus! A casinha construída sobre a areia caiu. Não aguentou nada da chuva. Será que a casa construída sobre a rocha vai cair também? Olha, eu acho que ela vai aguentar. Ela vai ficar firme. A casa sobre a rocha aguentou, ficou firme e não caiu. Vocês estão vendo? Ela bem firme e ela aguentou a chuva. Quando Jesus usou essa parábola da casa construída sobre a rocha, ele estava se referindo sobre a nossa vida, sobre a minha vida e sobre a vida de vocês, porque nós podemos escolher onde nós vamos construir a nossa casa. E Jesus disse que nós podemos construir a nossa casa lá na areia, viver uma vida vazia num mundo sem Deus, ou, nós podemos construir a nossa casa na rocha, na força da presença de Jesus. E a gente viu que uma casa construída na areia, qualquer chuvinha que vem derruba ela, certo? E quando nós construímos a nossa casa sobre a rocha, que é Jesus, pode vir muita chuva que a gente vai continuar de pé, que a nossa casinha vai se manter firme.
Vocês podem estar pensando assim, tia, mas eu ainda sou pequeno. Eu tenho que pensar onde é que eu vou construir minha casa? Se é na rocha, se é na areia. Sim, vocês já têm a oportunidade de escolher colocar Jesus no centro da vida de vocês. Porque nem todo dia é dia de sol, né? Todo dia feliz, todo dia com coisa boa. Tem dia que a gente levanta, tá tudo nublado, a gente tá chateado, a gente tá com algum problema e a gente fica triste. E aí? Quem tem o poder para sustentar a gente de pé, equilibrado e vencendo mesmo diante dos problemas? É Cristo ou é o mundo? E Jesus, ele nos alerta que só existe um lugar seguro para construir a nossa casa. E que uma criança sábia, assim como vocês, né, que são crianças sábias, o lugar que deve construir a sua casa é na rocha, né, que é um lugar seguro. E quando a gente tem a nossa casa construída sobre a areia, quando tem uma dificuldade, quando tem problema, o que o mundo nos ensina? Nos ensina que o amor acaba, que se a gente tem alguma coisa, em vez da gente compartilhar, se a gente compartilha, a gente vai ficar sem. Se a gente tem algum desentendimento com alguém, que a gente não deve perdoar, que a gente tem que ser egoísta, que a gente tem que ser rancoroso, né? E quando a nossa vida é construída na rocha, quando a nossa vida é edificada em Cristo, nós aprendemos que o amor ele jamais acaba, que tudo que a gente tem a gente deve sim dividir, porque isso não nos fará falta e que nós devemos perdoar, que nós devemos ter um coração disposto a pedir perdão e também a perdoar quando nós somos magoados por algum motivo. Mas por que eu preciso construir minha casa num lugar seguro? Porque o dia mau ele virá. E todos nós vamos passar por esse dia mau. O que pode ser esses dias maus, tia? Pode ser uma briga na família, pode ser separação dos pais, pode ser algum caso de doença grave, pode ser o desemprego, né, do nosso pai ou da nossa mãe. E se a gente não tiver firmado na rocha que é Jesus e na palavra dele, né, tudo aquilo que nós temos aprendido domingo após domingo, na escola dominical, no culto noturno, grande vai ser a nossa tristeza, porque a gente não vai ter força para lutar e a gente vai ser destruído igual aquela casinha que estava construída lá na areia. O primeiro problema que vier vai jogar a gente no chão. E a gente tem que ser firme igual a casa construída sobre a rocha, que veio aquele aguaceiro todo e a casinha ficou firme lá, né? Jesus sabia que nenhum de nós estaria livre do mal, dos dias difíceis, né, dos dias de angústia, dos dias de problema, e ele deixou um versículo muito abençoado para as nossas vidas, que diz assim: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. João 16:33. Esse versículo nos ensina a ter coragem, né? E a crer que Jesus está cuidando de nós, certo? Então, quando os problemas vierem, quando as dificuldades acontecerem, né, na nossa casa, se o nosso pai perder o emprego, se um familiar nosso ficar doente, se a gente não for bem na escola, que a gente tenha o comportamento de orar e de declarar as palavras de Jesus, que Ele é o nosso sustento, que Ele é a nossa força, que Ele sustenta a nossa casa nos dias maus, que Ele nos traz paz e que Ele nos traz segurança. Que a gente possa se lembrar de agradecer até pelos dias difíceis, porque nos dias difíceis nós também crescemos e buscamos mais ao Senhor. Então é um momento que a gente pode crescer muito na presença do Senhor. E que quando a gente souber de alguma pessoa passando por alguma dificuldade, a gente possa lembrar essa pessoa de que Jesus é a nossa força e de que Ele vai sustentar aquela pessoa nos dias difíceis. Vamos orar agora, nesse momento. Vamos fechar os olhos e elevar o nosso pensamento ao Senhor. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, agradecidos pela Tua palavra, Pai, que tem nos ensinado, que tem nos dado vida e que tem nos motivado, Pai, a caminhar e a
sermos gratos em todo tempo, sabendo do teu cuidado por cada um de nós. Que o Senhor nos ensine, ó Pai, a construir a nossa vida, a nossa casa, na tua rocha, na certeza do teu cuidado, na certeza, ó Pai, da tua misericórdia por nós. Que o Senhor guarde as nossas vidas, guarde os nossos familiares, dê saúde para cada um de nós, abençoe para que o mais breve possível possamos voltar a nos reunir na igreja, que o Senhor venha abençoar a todos aqueles que estão sem trabalho, que o Senhor venha abençoar aqueles que perderam algum ente querido, e que o Senhor nos use, ó Pai, para orar, ó Deus, para também levar a tua palavra àqueles que ainda não te conhecem, e que o Senhor venha em todo o tempo abençoar